Raízes, anteprojeto de parque educativo na comunidade do Oeste e João Pessoa, Paraíba. Aluna, Camila Pane Barros, orientador, Saulo Leal. Introdução. Eu inicio a minha introdução conceituando Paulo Freire, que acreditava que a educação tem caráter permanente e transformador. Com isso, eu procuro entender a relação da educação com a comunidade e a arquitetura. A partir disso, eu procuro realizar um estudo da relação da educação com a arquitetura baseado nos parques educativos colombianos, que surgiram a partir da política pública Antioquia Mais Educada, em 2012, e foi desenvolvido como uma proposta para os problemas sociais de comunidades carentes na Colômbia. Com essa base, eu procuro realizar uma proposta semelhante na cidade de João Pessoa. Com isso, eu procuro entender melhor a tipologia do modelo projetual e fazer as adaptações necessárias para conseguir erguê-lo na comunidade do Oeste, no bairro do Baixo Roja. A ideia do parque educativo visava promover ciência, inovação, cultura e o espírito empreendedor a partir da construção coletiva da cidadania, e contava com técnicas de design participativo. O termo parque educativo vem de conjuntos de instalações ou dispositivos na mesma categoria em um só lugar, como, por exemplo, parque industrial. A comunidade do Oeste foi escolhida para a implantação do equipamento, e a escolha vem não só da intensa produção cultural da comunidade e também do bairro que se localiza, como também a necessidade de fazer outras reformas de caráter infraestrutural e urbano na área. Os objetivos: desenvolver o projeto arquitetônico de um parque educativo, compreender o conceito estruturante de parque educativo, analisar as problemáticas e potencialidades da área, definir as estratégias de arquitetura bioclimática e definir o sistema construtivo mais adequado ao contexto. Marcos teóricos, eu irei me aprofundar em 3, que são Cauê Capilé, em seu artigo Arquitetura como Dispositivo Político, que analisa um pouco mais a relação entre a arquitetura e esses programas culturais, e também a tipologia de parque educativo. Joalisson Cunha, em seu trabalho Plano Geral do Parque do Roja, que ele aprofunda na área de intervenção escolhida, que é a comunidade do Oeste e o bairro do Roja. E Jacques Delors, em seu trabalho Educação, que até descobrir, que me aprofundou dos 4 pilares de educação, de acordo com a neurociência, que irão prover o conceito para o trabalho. Minhas etapas metodológicas, que são embasamento teórico, pesquisa de campo, pesquisa documental, proposta e o desenvolvimento da proposta. A desigualdade brasileira e o papel da educação. Eu trago esse infográfico de IBGE 2017, que mostra grandes dados de analfabetismo na Paraíba, com 16,5% da população de 15 anos ou mais sendo considerada analfabeta. Mais dados de IBGE, dessa vez de 2019, que mostra que 1,32 milhões de brasileiros estão em situação de extrema pobreza, ou seja, em condições vulneráveis, aumentando a desigualdade social no nosso país, e o Nordeste revela o pior cenário, com os índices de Piauí, Maranhão e Paraíba sendo os piores do país. Nessa tabela, eu comparo os dois países, mostrando a desigualdade social presente tanto na Colômbia como no Brasil, e os índices de desenvolvimento humano dos dois países também muito similares. No caso de João Pessoa, podemos perceber a grande presença de assentamentos informais ou comunidades com 139 mil pessoas, ou seja, 3,5% da população, vivendo em 90 comunidades no estado da Paraíba, e 59 dessas comunidades se localizando na capital. A Paraíba é o 14º estado do país com mais comunidades carentes. Parques educativos, um aprofundamento. Primeiramente, eu cito 2 conceitos principais, que é o conceito de urban upgrade, que foi introduzido por Cauê Capilé em seu artigo sobre a tipologia de parques educativos. Ele diz que os parques educativos foram construídos para promover práticas educativas, culturais e sociais com seus bairros circundantes, funcionando como pontos de transformação e fortalecimento das comunidades e culturas locais. E o segundo conceito, que é o modelo Medellín, que, segundo Brandon Simpson, se refere à forma com que a cidade abordou a problemática das ocupações irregulares, que, em vez de retirar a população do seu âmbito, o governo optou por técnicas de mudança social, que promovem melhorias para a infraestrutura e a experiência comunitária, como com a construção dos parques educativos. Citando 2 exemplos, o Parque Educativo Raízes, dos arquitetos Thaler Piloto, seu tipo projetual foca no espaço compartilhado, a integração do interior com o exterior e a simplicidade do programa. E o segundo, que é o Parque Educativo São Vicente Ferrer, de Plan B Arquitetos, que tem muitas áreas verdes, espaços multiusos, construções lúdicas e orgânicas. A educação como elemento transformador, que cita novamente Paulo Freire,
que dita os 3 elementos principais para a educação ser de fato transformadora, que é a educação ativa, que precisa trabalhar estímulos da capacidade crítica, criativa e o pensamento autônomo. Relacionar com a realidade, que é relacionar os fatos lógicos, históricos e linguísticos com o que está acontecendo ao seu redor. E despertar a curiosidade, que é o senso de indagação. E os 4 pilares de educação, segundo Delors, que é aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conhecer e aprender a conviver, que juntos aprender a transformar-se e a transformar-se a sociedade. Ou seja, são 2 aspectos diferentes que mostram como a educação pode ser de fato transformadora. E o último tópico é a experiência humana e o espaço compartilhado, que eu cito Penalosa para o documentário Urbanase. Penalosa é ex-prefeito de Bogotá, que ele acreditava que uma determinada área, independente do seu nível social ou do seu entorno, se ela for valorizada pelas autoridades, se tiver o devido respeito, o devido cuidado, ela vai ser valorizada por aqueles que lá vivem, aumentando a sensação de pertencimento e respeito pelo espaço compartilhado. Jane Jacobs, no seu livro Morte e Vida das Grandes Cidades, acreditava que era preciso reconhecer a importância dos bairros, das ruas e os pequenos núcleos urbanos. E Richard Rogers também acreditava que era preciso compactar as cidades e estabelecer conexões entre os setores, como moradia, trabalho e lazer. Iniciando a pesquisa documental, estamos introduzindo inicialmente a comunidade do Oeste, a localização no estado da Paraíba, nos limites da cidade de João Pessoa, está localizada na zona noroeste da cidade de João Pessoa. Aqui estamos no mapa disponibilizado pelo Google Earth, a comunidade delimitada em seu entorno. E no segundo mapa, perspectivado, vamos ver as principais localidades próximas da comunidade do Oeste. Podemos ver novamente a demarcação da comunidade, o Parque do Roger, antigo lixão do Roger, que foi revitalizado e tornou-se um parque, mas foi o lixão do Roger que trouxe inicialmente esses assentamentos informais para essa localidade. A estação de tratamento da Cagepa, de esgoto, a Pedreira São José, o presídio do Roger, o Parque Ecológico Fonte Tambiá, a Casa Pequeno Davi, que é outro equipamento também de caráter público, a Avenida Ayrton Senna da Silva, que é o principal meio de acesso à comunidade, a linha férrea CBTU e o terreno escolhido. Como nós podemos perceber, tanto a Avenida Ayrton Senna como a linha férrea CBTU funcionam como elementos barreiras invisíveis separando a comunidade do resto do bairro do Roger. Isso é o que tem a necessidade de resolver melhorando esse acesso, que é importante evidenciá-lo e dar mais atenção a ele, pois é a melhor forma de acessar o projeto e a comunidade. Dados socioeconômicos da comunidade do Oeste, um resumo, sua área, o seu tempo de ocupação, que é desde o final dos anos 50, seu padrão de ocupação é desorganizado, sua tipologia são casas majoritariamente de alvenaria, de taipa e de lona, e seu uso é majoritariamente residencial e comercial. Segundo a legislação, a comunidade do Oeste está inserida numa zona industrial 6, provavelmente devido à presença da Pedreira São José, da estação de tratamento da Cagepa. O projeto se caracteriza na tipologia de serviços especiais, que requer um afastamento de 12 metros em todas as suas frentes. As condicionantes bioclimáticas, podemos perceber que os ventos predominantes vêm da direção sudeste e leste. E o mapa de desocupação, podemos perceber usos muito mistos, tanto com muita presença de vegetação, principalmente de mata de mangue e cilial, é presente muito na comunidade, principalmente uma causa dos seus maiores problemas, pois está sujeita a alagamentos. Muitas ocupações irregulares, muitas casas de uso misto com comércio e residência. Mapa de hierarquia viária, podemos ver majoritariamente vias coletoras e vias locais, com uma via arterial principal, que é a via Ayrton Senna da Silva. E mapa de atributos ambientais, podemos ver que a topografia tem vários declives, mas o terreno ele foi atualmente reformado pela prefeitura, ele está completamente nivelado. Podemos ver aqui o terreno atualmente, que já é reformado pela prefeitura, que ele foi completamente reformado, e o terreno segundo o traçado da prefeitura. Eu irei considerar
o nível do terreno em relação à reforma atual, mais o traçado eu vou considerar o desenho da prefeitura. A área total do terreno ele tem duas dimensões, de 60 e 151, que dá uma área total de aproximadamente 9.060 metros quadrados. O conceito, que eu menciono novamente, Jacques Delors e seu artigo Educação, um tesouro a descobrir, que ele dividiu o processo educativo em 4 pilares principais, tornando possível, a partir de sua ideologia, elaborar um conceito inicial para a partida arquitetônica do projeto. Quando ele divide o processo educativo em 4 pilares, é mais fácil a gente entender como é que funciona e como, de fato, a minúcia de tornar a educação transformadora. Esses 4 pilares foram aprender a conhecer, que trabalha o prazer de compreender, de conhecer e de descobrir, ou seja, a educação individual. Aprender a fazer, que elabora elementos que fomentam a formação profissional e sua capacitação. Aprender a conviver, que é a experiência coletiva, a aceitação das diferenças e a convivência em sociedade, ou seja, espaços públicos. E aprender a ser, que deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, o espírito, o corpo, a inteligência, a acessibilidade, o sentido estético, a responsabilidade pessoal e a espiritualidade. Esse diagrama feito pela autora mostra um fluxograma como essas zonas iriam funcionar a nível do projeto, com aprender a conviver sendo um espaço público no centro, com as outras áreas nas suas laterais e adicionando o apoio do projeto. Ao traduzir esses elementos para uma forma concreta de projeto, a ideia foi trazer esses elementos para o programa. Eu pensei como eu posso adaptar esses conceitos desses 4 pilares para o programa do projeto, para os conceitos, para a concretização dele. Eu trouxe aprender a conhecer, ou seja, que é o conhecimento individual, que seria a biblioteca, a brinquedoteca e as salas de estudo, e a sala de informática também. Aprender a ser, que seriam as salas de aula, que vão contar com sala para línguas estrangeiras e sala para a educação de jovens e adultos, com sala de multimídia e sala de uso geral. Aprender a conviver, que seriam os espaços públicos, os espaços de uso comum, que é o pátio, o anfiteatro, a lanchonete, as áreas verdes, a área de contemplação e a área de exposição. Aprender a fazer, que são voltados para a capacitação profissional, que são as oficinas, que eu distribuí não só na importância cultural, como também importância profissionalizante, que foi a oficina de moda, de corte e costura, oficina de culinária, de corpo das artes, ou seja, de dança, porque tem essa presença da festa junina na comunidade, oficina de música, oficina de estética e uma oficina geral. E toda a parte de apoio, que eu dividi tanto em administrativa como em serviço. E o referencial projetual, as minhas diretrizes foram também baseadas nos 4 pilares, que são aprender a ser, que fornecer oportunidades educacionais e de formação pessoal. Aprender a fazer, que é novas alternativas de formação profissionalizante. Aprender a conhecer, que é a oportunidade de exercitar a criatividade e vontade de aprender. E aprender a conviver, que é a concepção de espaços públicos de qualidade e, muito importante, revitalização dos já existentes. Com isso, eu traço estudos de mancha na comunidade, eu mostro as áreas que eu procuro fazer empraçamentos, traço áreas que seriam interessantes ter ciclovias e ter decks de observação, e também quadra poliesportiva. Já no terreno em si, eu traço as zonas de forma na diagonal, porque seria a melhor forma de receber a ventilação. Eu tracei primeiramente com 2 linhas diagonais, com o andar superior trespassado por entre eles, com uma zona pública entre eles, com uma zona pública de convivência social. Meus croquis iniciais, podemos perceber a ideia dos 2 volumes trespassados, com o volume superior em cima deles, com uma área pública embaixo. Essa foi a minha primeira proposta projetual volumétrica. Conta também com esse mesmo eixo de ligação entre as 2 laterais do terreno, com esses 2 acessos, com essa permeabilidade visual. A segunda proposta, um pouco mais desenvolvida, eu criei módulos de sala de aula, aumentei o espaço público no meio, mas ainda não estava funcionando. Eu ainda precisava afastar um pouco mais, tornar esse espaço um pouco mais harmônico, tornar ele um pouco mais aconchegante, para finalmente ele ter realmente um caráter público, um caráter de aconchego, de recebimento, de excelência. Essa foi a minha segunda proposta, trabalhar com linhas curvas que abraçam o visitante. Esse foi o primeiro andar, trabalhei com essas 2 circunferências sobrepostas e esse eixo central.
Esse foi meu primeiro diagrama, os dois volumes, o volume das salas de aula e o volume da oficina, nos dois lados, nas duas laterais do terreno, com o eixo central conectando os dois com o espaço público. No segundo volume, coloquei as duas circulações verticais, abri rasgos entre esse volume principal, tanto para a permeabilidade visual, tanto para a adequação bioclimática, para a entrada da ventilação, porque a ventilação entra pelo sudeste e pelo leste. Adicionei o primeiro pavimento com a biblioteca e a parte de apoio. Então, podemos também ver a presença do vazio, que é o anfiteatro. E a volumetria finalizada com o domus, para entrar tanto a ventilação como a luz natural. O eixo ele permaneceu, as áreas de permanência permaneceram. E também criei uma varanda para a contemplação. Podemos ver aqui a volumetria explodida, com os eixos longitudinais, e o térreo com as salas, as oficinas, o pátio e o anfiteatro. O sistema estrutural, o primeiro pavimento, com a sala de estudos, a brinquedoteca, as áreas de contemplação, a biblioteca, a sala de informática e a parte de apoio e de serviço. O sistema estrutural do primeiro pavimento, a coberta e o domus. Podemos ver aqui a planta. A tipologia se distribuiu com a grande parte com área comum, com o anfiteatro no seu centro e a lanchonete na sua lateral. As salas de aula no lado esquerdo, as salas de oficina no lado direito, as circulações verticais, a parte do anfiteatro também pode ser considerada uma circulação vertical, com elevador também para os cadeirantes, e a parte de recolhimento de lixo e os banheiros, e um DML. Podemos ver a fluidez das conexões com esse eixo central permanecendo, ligando as duas laterais do terreno. A planta do primeiro pavimento, já podemos reparar pela primeira vez a adequação climática por meio dos brises horizontais. Também grande presença de área comum. A parte de biblioteca, sala de estudo e brinquedoteca. Parte de apoio, localizada nas duas extremidades. E um lado é a parte de serviço, com copa, vestiário, e no outro lado a parte de administração. As duas circulações verticais e a estrutura. Trabalhei com eixos em formato de leque, e eu dispus os pilares circulares com circunferência de aproximadamente 50 centímetros. Os eixos, eles ficaram em média entre 9 metros de distância entre um pilar e outro, e as extremidades com pilares embutidos dentro das paredes. A materialidade, trabalhei com concreto aparente, elemento vazado, ladrilho de barro, granilite, grafiato, madeira com marrom amarelo, vidro, essas venezianas, essas janelas que eu escolhi esse tipo de esquadria, ela é uma esquadria muito comum, porque além dela fornecer a luz natural, ela também pode ser aberta facilmente, como se fosse uma veneziana, permitindo a entrada de ventilação e a permeabilidade. E o verde. As perspectivas. Podemos perceber os elementos, a materialidade muito presente, grande quantidade de áreas verdes, a janela também, e a presença do grafiato e do elemento vazado, das esquadrias de madeira. A caixa d'água também, que foi colocada em cima das duas circulações verticais. E também podemos perceber, principalmente nessa primeira imagem, como a fluidez do acesso principal. Foi muito importante manter esse eixo central livre, só pela estrutura, claro, mas foi importante manter esse eixo principal livre para ter esse acesso, para funcionar como se fosse uma praça, devidamente uma praça a céu aberto, principalmente. Essa é a outra saída, no outro sentido. Os brises horizontais, como podemos perceber. E as considerações finais. Eu achei muito importante lembrar que esse parque educativo não é uma solução final para essa problemática da comunidade do Oeste. A comunidade do Oeste é uma situação que precisa de outras reformas de caráter urbano e infraestrutural muito antes da implantação do parque educativo. É importante perceber que, embora a arquitetura tenha, sim, um caráter transformador,
Suas melhorias precisam começar dentro das casas dos moradores da comunidade, nas calçadas, nas ruas e só depois nos lugares que eles frequentam. As referências e muito obrigada.